Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje eu fui convidada pela Rotaract Brasil para falar com vocês um tema extremamente atual, interessante e cheio de novidades. Os clubes virtuais de Rotaract. Se vocês vieram parar aqui, tem algum propósito, algum motivo. Ou vocês ficaram curiosos, interessados, já ouviram falar um pouco sobre ou nunca ouviram falar, ou querem saber mais. Quem sabe até vocês tenham vontade de fundar um clube assim, ou já fundaram, estão no processo de estruturação e precisam de mais informações. A gente está aqui para bater um papo muito interessante, trocar informações e aprender um pouco mais sobre. Então, antes de fazer isso, eu queria me apresentar. Eu sou a Giovana Coelho, tenho 19 anos e sou a presidente e fundadora do que se conhece como o primeiro clube totalmente online de Rotaract do Brasil, o Rotaract Clube Luiz de Queiroz. Atualmente eu sou past president e também tesoureira desse mesmo clube e assessora de projetos e treinamentos do Distrito 4121. Vai ser um prazer falar com vocês no dia de hoje. Vamos começar então com a dúvida principal: o que são esses clubes de Rotaract online? Só para talvez trazer uma analogia para vocês, parem para pensar nos clubes de Rotary e Club. É muito semelhante a essa ideia. Porém, a terminologia e-club hoje em dia não é mais utilizada, porque qualquer clube pode utilizar do meio virtual para fazer suas reuniões, de qualquer maneira. Então, se você for fundar um clube, aqui no Brasil a RIBO vai recomendar para você não utilizar essa terminologia. Mas o que importa é que esses Rotaracts online que estão surgindo são com uma ideia parecida, semelhante. O que seria? É um clube que não tem uma cidade sede delimitada. Ele pode ter pessoas de diferentes lugares e territórios no mesmo clube e ele tem as suas reuniões através do meio online. É diferente da ideia daqueles clubes semipresenciais que a gente já conhece, que são aqueles clubes que têm às vezes uma cidade alocada e eles têm reuniões tanto quanto presenciais, tanto quanto online. Eles estão numa nova pegada. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito legal para vocês entenderem, com um termo que eu criei para ajudar, que é o Rotaract Boom. Boom com on de online, porque esses clubes estão em ascensão e em expansão pelo mundo, porque eles surgem de uma demanda e uma necessidade real, de pessoas que existem e têm diferentes realidades. Vamos supor que você gosta muito de fazer parte da família rotária, ou quer fazer parte de um Rotaract, mas você não pode participar do seu clube, de um clube presencial, que tem reuniões um dia delimitado numa semana. Ou quem sabe você é da área da saúde e tem plantões em diferentes horários, ou no horário que na maioria dos clubes tem reunião. Ou quem sabe você é universitário, assim como eu, e mora numa cidade, mais de uma cidade, e no fim de semana você nunca sabe onde vai estar. Ou você é um rotaractiano que tem que sair da família rotária porque você está mudando para uma cidade que não tem Rotaract, não tem Rotary, ou talvez não tenha nem Interact. O que você vai fazer? Então, esses clubes surgem de uma demanda de pessoas que querem ser rotaractianos, mas estão procurando meio de fazer parte. Tanto que eles resolveram fundar esse tipo de clube. E eu sou uma dessas pessoas. O meu clube tem um perfil totalmente de estudantes e de universitários. E eu queria deixar claro que tudo que eu tô falando aqui hoje pra vocês, nosso bate-papo, vem das minhas experiências, é muito empírico deste clube, e eu também estudei muito para vir falar com vocês, tanto de Rotary International e também com os Rotaracts, esses Rotaracts que estão surgindo. Neste ano de presidência que eu tive também, tive contato com muitas pessoas e é muito legal vir compartilhar tudo isso com vocês. O que eu posso dizer é que esses clubes no mundo surgiram e eu e muitas pessoas estamos tendo contato com eles, descobrindo que alguns têm até pessoas de diferentes países e que eles conectam as pessoas de maneiras novas e também é muito louco porque existem países, alguns países está crescendo. Mas no Brasil aconteceu de maneira muito forte agora durante a quarentena. Logo após a fundação do Rotaract Online, já começou a surgir um outro clube, sabe? E só que na quarentena as pessoas viram que essa necessidade era real. Tinham pessoas que mudaram também esse ano que entram nessa questão de universidade. E aí começou a surgir essa ideia. Tinham pessoas que nem conheciam o Rotaract Luiz de Queiroz e
tiveram essa ideia também. Olha que incrível. Então, essa demanda é real. Então, atualmente existem por volta de 10 clubes em processo de fundação ou recém-fundados no Brasil. E a gente está se comunicando, isso daqui também é pra gente se comunicar e se ajudar. Aqui do lado tá o mascote do meu clube, o onlinezinho, que dá acesso às nossas redes sociais também. Ele é muito legal. Bom, agora eu vou falar dos associados desses clubes. Eles têm as mesmas responsabilidades que um clube presencial. O que muda é como a gente tá inserido no meio, né? É tudo por WhatsApp, por vídeo. É muito diferente a comunicação. Por isso, deve ter muita união e comprometimento. As pessoas devem se interligar ainda mais que a prova quádrupla e pela verdade. Esses estruturam o clube e dão a cara dele. Cada clube online ele pode ter uma identidade ou diferentes identidades, mas às vezes eles podem se estruturar numa ideia base, como eu disse anteriormente. E os associados dão muita cara desse perfil. Por isso a gente tem que entender esse perfil do clube. E a parte mais legal de tudo isso é que os clubes presenciais e online podem e devem recomendar associados entre si e serem uma ponte. De verdade, isso é muito legal, porque as reuniões online elas são extremamente acessivas e muito boas para toda essa ponte. Bom, agora falando sobre as reuniões, é interessante a gente falar sobre isso no momento em que qualquer clube está fazendo reunião online, porque é um momento emergencial. Agora imagine só que antes de tudo isso acontecer, o meu clube já fazia essas reuniões, a gente teve que estruturar um modelo e vocês sentiram que tem uma dificuldade, é um pouco diferente. Então tem essa diferença de antes e pós-pandemia e também a gente aprendeu muito com vocês. E a gente também pode ensinar muito para os clubes presenciais e para os clubes online que estão surgindo. Essas reuniões são um privilégio para o Rotaract ter continuidade ou para a gente fazer parte. Eu fazer parte do Rotaract é um privilégio para mim, porque eu não conseguiria fazer parte de um Rotaract presencial. Então, basicamente, a gente se inspirou no uso de plataformas e tentou estudar e adaptar isso. No começo usávamos o Discord, e o Discord trazia uma certa dificuldade. Só que a gente não tinha muita noção de como usar essas plataformas que são muito usadas agora com vídeo. A gente percebeu que o Discord, por você não ver as pessoas, dava muito certo, porque a gente organizava e estruturava a reunião muito certinho, e era até incrível que a gente funcionou por 6 meses e fez projetos incríveis nesse tempo. Mas a gente percebeu que as pessoas com reuniões que elas podem se ver, que por acaso a gente começou a fazer e testar, elas têm muito mais engajamento, o rendimento delas, a reunião fica muito mais interessante. Então, hoje em dia, o meu clube usa o Zoom, eu recomendo muito, a gente divide o Zoom com outros clubes, a gente vê também tudo certinho. E parte das mensalidades desse clube é voltada também para o pagamento dessa plataforma online. Entre as plataformas que a gente testou, foi a melhor até agora e que a gente entendeu. Mas nada impede de você usar o Google Meet, o Skype, qualquer outra plataforma. A estrutura da reunião é extremamente importante também, porque ela deve ser pautada, organizada. A reunião online não é sinônimo de brainstorming, galera. Você deve pensar muito bem, o protocolo deve ser adaptado. Vocês podem criar até um pavilhão online. Vocês devem buscar também dinâmicas que busquem o engajamento das pessoas e a aproximação do clube, porque são pessoas que possivelmente possam também demorar muito tempo para se conhecer pessoalmente. E isso é um desafio. O tempo de fala deve ser estipulado mais ou menos e deve ter um respeito nessa reunião. O presidente deve dar e ter uma autoridade e tudo isso é muito importante, está extremamente interligado. Mas o que eu queria falar para vocês também é que o My Rotary soltou algumas dicas incríveis sobre recomendações para as reuniões online e quem quiser lá, acessa, porque ajuda muito e eu li, é muito legal. Uma coisa também sobre as reuniões, rapidinho, é que muitas pessoas podem surgir interessadas, então vocês devem ser receptivos e entender, porque vai ser muito acessível esse meio online. Então vocês devem ficar bem espertos e atentos com isso. Sobre os projetos, eu gosto de delimitar eles tanto quanto online, semipresencial e presencial. Nos clubes online, né? É difícil meio que de explicar o conceito, porém, daqui a pouquinho eu vou dar exemplos de alguns projetos que vocês vão entender um pouco melhor a diferença disso que eu estruturei. Não é algo obrigatório, foi algo que eu criei para ajudar as pessoas a entenderem no que elas podem fazer e tomar um rumo, beleza? Agora, nas organizações dos projetos,
Eu recomendo muito que possam ser utilizadas as ferramentas do meio online e tudo mais, para que eles sejam realizados de maneira eficaz. Eu gosto muito do Trello, que ele organiza bastante. O WhatsApp é o principal meio de comunicação, assim. O Drive pode ser utilizado para organizar documentos não só dos projetos, mas do clube. O meu clube tem um Drive com todas as informações, cada diretoria tem isso certinho, e qualquer um pode ter acesso, porque a gente é muito transparente. A gente preza muito pela essa transparência e que todo mundo tenha acessibilidade. O calendário do Google também facilita muito com as datas dos projetos e tudo mais. E esses projetos, para eles acontecerem, eles demandam boa comunicação e união, porque senão eles não saem do papel. Dá tanto trabalho quanto o projeto presencial. Não tem nem como comparar muito, porque ambos são difíceis. Eu já fiz parte de um clube presencial, eu era interactiana, então eu vivi esses dois mundos e posso ter uma perspectiva diferente, né? E me baseei também quando eu fui estruturar pro clube. Então, esses projetos também eles devem atender às novas necessidades que vão surgir, porque afinal esse clube pode não estar atendendo não vai estar atendendo só uma cidade, pode ser várias, quem sabe mais de um estado. Quem sabe se um clube for internacional, sabe? Então, são novas necessidades, você pode criar muita ideia e esses clubes são extremamente criativos. Eles podem também alcançar novos horizontes, esses projetos, e ressignificar a palavra distância, a gente não sabe onde chegar. Um exemplo muito bom disso é um projeto do Rotaract Clube Luiz de Queiroz, Novas Raízes pelo Mundo, que ressignificou a distância e foi feito em 4 continentes. Esse é um projeto que vocês podem acessar lá no Almir, e eu considero ele como semipresencial, porque na realização dele, na aplicação dele, ele foi feito tanto quanto de maneira presencial, tanto quanto de maneira online. Que teve todo o contato com outros países, a gente também plantou árvore aqui no Brasil, plantaram árvore ao redor do mundo, e tem isso. O Natal em Cena e o Toy New Story são projetos totalmente... As ações foram realizadas de maneira presencial. Já os projetos de baixo, que eu deixei, o Dia do Convidado Online, Experiências Rotárias e Draw My Club, que está em continuidade agora, ainda rolando, são totalmente online. Só a atuação é online. Então isso é interessante. Sobre esses projetos não posso entrar muito dentro deles, mas tá tudo lá no Almir certinho e pode ajudar vocês, é muito legal. Inclusive, quem quiser ver lá no nosso Instagram TV, o Draw My Club explica a história do meu clube e vai ajudar vocês a entenderem também como um clube online surge. E quem quiser fazer o Draw My Club, que ele surgiu do Draw My Life, que é uma hashtag muito antiga do YouTube, marca a gente e entre em contato com a gente. Bom, aqui eu quis colocar fotos querendo dizer que o clube online também pode ser offline. E que algumas pessoas podem viajar para estar nesse projeto, ou nem todo mundo precisa participar do projeto presencial por morar longe. Mas olha só que fotos bonitas do projeto Toy New Story e Novas Raízes pelo Mundo. Bom, perto da finalização, eu queria falar para vocês sobre imagem pública e redes sociais. Gente, é basicamente a alma do clube. Assim como é importante no clube presencial, é 100 vezes mais importante no online, porque é como se fosse nossa sede, é o que dá a cara, é onde os associados acham as informações e é onde as pessoas do mundo externo acham informações, ou os possíveis associados. Devem ter vídeos interativos, a gente deve estar em várias redes sociais, como o Facebook, porque tem muito rotariano que tem acesso, o Instagram para rotaractiano é perfeito e para todas as idades, e as outras plataformas que são acessíveis e podem ajudar a comunicação, como o YouTube, quem sabe o TikTok e até o Twitter. É muito importante e deve ser muito bem organizado e estruturado. Mais de uma pessoa nessa comissão de imagem pública com certeza deve estar no clube online, que dá muito trabalho. Bom, agora eu queria falar como fundar um clube online que gerará envolvimento e engajamento para os rotaractianos. Você deve seguir apenas todas as dicas que eu dei anteriormente. Deve entender o perfil do clube e dos associados que vai ser fundado, a dimensão de onde vocês vão atender, de onde vai se estruturar, o regimento, o plano de ação, ideias, planejamento, eles devem estar todos conectados. Deve estar contatando um distrito de Rotaract. Se você precisar também de um Rotary agora, tentar entender com o Elevate as necessidades. As mesmas documentações para um clube presencial. E quem sabe, se precisar, entre em contato com a gente. Tem vários clubes online que podem ajudar vocês também nisso. Então, juntar todos esses tópicos. Queria finalizar dizendo para vocês que tudo isso é muito atual. E essas 3 gestões, a passada, a atual e a anterior também, são muito condizentes com os clubes online, qualquer coisa que é nessa realidade que a gente está vivendo, de
a gente tá aqui para inspirar, para conectar o mundo e para abrir oportunidades. Abrir oportunidades para pessoas que querem ser rotaractianos. Porque algo novo e diferente traz novas perspectivas e oportunidades. E não é algo ruim. Então a gente tá aqui para se ajudar e se entender. A gente tá fazendo história, a gente fez história e nós faremos histórias. E nós temos algo em comum. Todos nós somos rotaractianos e o Rotaract mudou e muda a nossa vida todos os dias. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para bater esse papo com vocês e por vocês me ouvirem. Quem quiser acessar nas redes sociais do Clube Luiz de Queiroz, Rotaract Clube Luiz de Queiroz, é só ir no onlinezinho aí e todas as minhas informações de contato tá aí. Quem sabe a gente bate um papo ou a gente tira novas dúvidas, porque eu tenho certeza que vai surgir muito assunto e muitas dúvidas e eu tô totalmente aberta para falar com vocês. Até mais, pessoal!